Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, essa palavra de treinamento nesse Tadel online. Creio de verdade que o Espírito Santo vai ministrar nos nossos corações. Amém? O tema da nossa mensagem é servindo de coração. Servindo de coração. Vamos ler Colossenses capítulo 3, 23 e 24. A palavra do Senhor diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Que bênção, que referência tão poderosa da palavra de Deus para todos nós que somos servos de Cristo. Nós temos esse imenso privilégio de sermos servos de Cristo. Antes não éramos servos de Cristo. Infelizmente não conhecíamos a Cristo. Agora o Senhor nos escolheu, o Senhor nos colocou no seu reino. Nós temos esse imenso privilégio de fazermos parte do reino de Deus, de sermos servos de Cristo no reino de Deus, de sermos representantes do Senhor. E nós precisamos realmente fazer isso com muita excelência, com muita qualidade, porque nós estamos fazendo para Deus. Através dessa mensagem, a gente vai ver aqui esses pontos muito maravilhosos no que diz respeito a servir a Deus, a servir a Jesus Cristo. Amém? Vamos ver aqui o primeiro ponto, em cima dessa passagem, que fala para todos nós a respeito da essência do servir. A essência do servir. Segundo essa passagem aqui, a essência do servir está no verso 23, a parte A desse verso, né? Do verso 23, que diz assim: o que fizerdes, fazei de todo o coração. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Essa é a essência de nós servirmos a Deus. A essência é servirmos a Deus de todo o nosso coração. Por quê? Porque somente quando servirmos de todo o nosso coração, é que nós fazemos com qualidade, sabe? É que nós fazemos com excelência. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, sabe? Nós precisamos amar o Senhor dessa forma. Nós devemos servir o Senhor dessa forma, sabe? Essa é a essência para servirmos no reino de Deus. No reino de Deus, nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração. Precisa ser. Todo o coração fala, sabe, toda a nossa busca, toda a nossa intensidade, toda a nossa força. Isso quer dizer todo o coração, todo o nosso empenho, sabe? Fazermos sempre o melhor. Então, a essência do servir é essa. Servirmos de todo o coração ao Senhor. O Senhor espera isso de cada um de nós. Ele espera que essa seja a nossa atitude, sabe? Ele nos levantou para nós servirmos a Ele no seu reino, mas nós precisamos entender qual é o padrão de Deus para servirmos a Ele. Então aqui a gente já está entendendo que o primeiro ponto é servirmos a Ele nessa essência, que é de todo o nosso coração. O segundo ponto de servirmos a Deus, aqui nessa passagem mostra a fonte do servir. A fonte do servir ainda está aqui no verso 23, né? Diz assim: como para o Senhor. Eu vou ler novamente desde o início. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Como para o Senhor, e não como para homens. Então essa é a fonte agora, tá? Primeiro falamos da essência, agora estamos falando da fonte. Aqui está dizendo que tudo que nós fizermos, servindo, nós temos que fazer como para o Senhor. Essa tem que ser a nossa fonte no servir. Sempre olhando para Deus, sempre olhando para aquele que nos chamou, que nos levantou, aquele que nos escolheu para servirmos no seu reino, sabe? E não como para os homens. Está certo que nós servimos aos homens, mas a fonte é para Deus. Nós precisamos entender isso. Deus colocou pessoas na nossa vida, Deus colocou homens, mulheres, pessoas, seres humanos na nossa vida, para nós
amarmos, servirmos, mas nós fazemos isso para Deus, para o Senhor. Todo o trabalho que nós exercemos no reino de Deus através da metodologia MDA, nós precisamos entender que se nós discipulamos pessoas, se nós lideramos células, se nós pastoreamos pessoas, se nós investimos em vidas, se nós discipulamos, se nós aconselhamos, se nós exortamos, se nós ajudamos em todas as necessidades na vida de alguém, nós precisamos entender que tudo isso, a fonte de tudo isso, é para Deus. A fonte é para Deus. Quando a gente entende que essa fonte do servir é Deus, tudo muda, sabe? A gente não se arrepende. Eu acredito de verdade que não tem como uma pessoa se arrepender de servir a Deus, de fazer algo para Deus. Eu tenho certeza disso. Por isso, isso precisa estar muito fresquinho na nossa mente. Isso precisa estar muito bem entendido. Nós precisamos realmente servir dessa forma. Por isso, Deus, Ele quer que nós façamos de todo o coração, com toda alegria, sabe? Porque Ele é a fonte do nosso servir. Amém? Aqui o terceiro ponto de servir diz respeito à força do servir. A força do servir está no princípio, na parte A do verso 24, que diz assim: sabendo que do Senhor recebereis. Do Senhor recebereis. Queridos, essa é a nossa força no servir. Todo serviço que a gente faz no reino de Deus precisa ser alimentado por essa força. Precisa ser abastecido por essa força que vem do Senhor. Por isso nós precisamos nos manter firmes na palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus nos capacita para que nós venhamos servir a Deus, sabe, nessa essência, sabe, com esse entendimento que Ele é a fonte. O Senhor vem e Ele nos fortalece, Ele nos levanta, Ele nos anima. A palavra de Deus diz que o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá paz. A palavra do Senhor diz que tanto o querer quanto o realizar vem de Deus. Toda a força, querido, toda a força que nós temos em servir a Deus vem do próprio Deus. Nós precisamos entender tudo isso, porque isso é crucial. Porque de repente, por um momento, não sei, algum momento de fraqueza, a pessoa ela se sente fraca, ela se sente desanimada. Ela precisa entender onde ela vai buscar essa força, sabe? Onde ela vai buscar força para prosseguir, para continuar, onde ele vai buscar esse ânimo para continuar a fazer a vontade de Deus com toda intensidade, com todo o coração. Ele precisa entender que ele encontra tudo isso no Senhor. É o Senhor quem dá essa força. Por isso nós precisamos estar na presença de Deus. Por isso nós precisamos nos manter na palavra de Deus. Por isso nós precisamos nos manter de joelhos em oração. Nós precisamos continuamente estar buscando o Senhor num lugar de oração, em um lugar de intimidade, sabe? Porque ali, por mais que a gente se sinta fraco, Ele nos levanta. Ele vem e diz: digo fraco, eu sou forte. Porque o Senhor levantou esse fraco, porque o Senhor fortaleceu esse fraco. O Senhor é a nossa força, o Senhor nos reveste com o seu poder. A palavra do Senhor diz que a gente tem que se revestir com a presença de Deus, com o poder de Deus. Mas para isso a gente tem que se manter firme na sua palavra, a gente precisa se manter firme em um lugar de oração, de intimidade com o Senhor. A gente precisa se manter firme na obra, sabe, que Ele mesmo colocou na nossa vida, para todos nós desempenharmos para Ele. A gente precisa permanecer firme, a gente precisa ficar focado nessa obra que o Senhor colocou nas nossas vidas, essas atribuições, essas responsabilidades. Se você é um líder de célula, o Senhor colocou essa célula para você cuidar, na sua responsabilidade. Ele colocou à sua disposição. O Senhor colocou essas vidas, sabe, que estão ali, esses membros da sua célula, para que você possa realmente fazer o melhor, para que você possa cuidar deles como para o Senhor. O Senhor colocou todas as vidas na nossa vida com essa responsabilidade. Se você lida de um ministério, se você é um supervisor de setor, se você é uma área, se você é um distrito, todas as responsabilidades que você tem no reino de Deus, Deus colocou na sua vida.
E você precisa se manter firme nisso, sabe? O Senhor, Ele não despejou sobre nós tantas responsabilidades, sabe? Ao ponto que nós não venhamos conseguir sermos fiéis, ao ponto que não venhamos ter a capacidade de cuidar, de administrar da melhor forma possível, através de uma santidade, através de um padrão de pureza, de qualidade. O Senhor não faria isso. O Senhor, Ele não faz assim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos dá cada vez mais responsabilidade, Ele nos promove cada vez mais, Ele vai nos levantando, nos promovendo no seu reino. Contudo, Ele sempre vai nos capacitando. Essa força vem do Senhor. A nossa parte é ficarmos firmes, sabe, na sua presença, é ficarmos firmes na sua palavra, é não abrirmos mão de tudo aquilo que Ele colocou na nossa vida. Essa é a nossa parte, que nós venhamos realmente agarrar de verdade tudo aquilo que o Senhor colocou para nós, essas responsabilidades, e venhamos, sabe, fazer o melhor. Venhamos realmente fazer com que o reino de Deus cresça nessa terra cada vez mais. Muitas vidas precisam de mim e de você. Muitas vidas precisam ser alcançadas. O nosso ministério precisa prosperar para a glória de Deus. Nós precisamos pegar o arado, sabe? Jamais olhar para trás. Olhar para Jesus Cristo. Correr essa corrida com os olhos fitos em Jesus. Olhando para Jesus. Para aquele que nos chamou, para aquele que nos escolheu. Para aquele que acreditou em nós e continua a acreditar. Ele acredita em mim e em você. Sabe, queridos? Por mais que você seja tentado em desistir, em não acreditar em você mesmo, eu quero dizer para você que o Senhor sempre acredita. Se o Senhor te chamou, é porque Ele acredita em você. E Ele nos capacita de uma forma sobrenatural. E o nosso quarto ponto aqui fala a respeito desse segredo, o segredo do servir, que diz, na parte final do verso 24, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esse é o grande segredo. O grande segredo de servir no reino de Deus. Sabe, todo serviço que a gente desempenha agora nessa vida, o segredo é esse. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós estamos servindo a Cristo. Por mais que muitos não percebam, por mais que, sabe, seja realmente um segredo para muitos, por mais que muitos ainda não entenderam, por que você vai atrás dos perdidos? Por que você vai ali, sabe, fazer uma visita? Por que você ora por essas pessoas? Por que você passa uma mensagem dizendo, estou orando por você? Eu acredito em você. Eu acredito que Deus vai restituir sua família. Eu acredito que Deus vai mudar sua história. Eu acredito que Deus tem grandes coisas para você. Eu acredito que Deus, Ele vai derramar sobre a sua vida todas as promessas que Ele já conquistou na cruz do Calvário para a sua vida, para as nossas vidas. Sabe? As pessoas, por mais que elas não entendam, mas esse é o nosso segredo. Esse é o nosso segredo. Esse é o maior segredo das nossas vidas. Nós servimos a Cristo. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe? Nós fazemos tudo para a glória dEle. Não importa onde estamos, não importa o que estamos fazendo, não importa. Não importa, queridos, o que importa é que nós estamos fazendo para a glória de Deus. O Senhor nos deu esse segredo maravilhoso. É um imenso privilégio, sabe, existe esse segredo na nossa vida. Entende? Por mais que outros não entendam, mas o maior segredo da nossa vida é que nós servimos a Cristo. Nós somos servos de Cristo. Nós somos representantes de Deus. Sim, onde quer que você esteja, você está lá. Pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser na escola, pode ser no momento de lazer, pode ser fazendo uma visita para um vizinho. Onde quer que você esteja, ali está uma representação de Deus. Ali está uma representação do céu. Porque ali está um cidadão do céu, que sou eu e é você.
sabe? E por isso nós precisamos viver, sim, como servos de Cristo. Nós precisamos viver nessa essência, sabe? Ficarmos ali o tempo todo, atento, nas oportunidades, como a Bíblia diz, que nós devemos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, ou seja, aproveitando todas as oportunidades para falar de Jesus para alguém, aproveitando todas as oportunidades para lançar o convite, sabe, para a pessoa ir para a sua célula, fazer uma visita, né, nos nossos cultos de celebração, entende? E nós estamos ali em prontidão. Se o Espírito Santo proporciona a oportunidade, nós devemos aproveitar essa oportunidade, sabe? Aproveitar a oportunidade, servir as pessoas, ajudar as pessoas. Eu acredito de verdade que o Espírito Santo ele vai criar situações, ele cria, sabe? Ele cria situações, porque nós somos os instrumentos do Espírito Santo, entende? O Espírito Santo ele usa as nossas vidas. O Espírito Santo ele precisa de um corpo físico para ser usado por ele. E ele dá a direção. Ele nos mostra, ele nos fala, ele fala com todos nós. Ele nos mostra o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar, qual pessoa nós devemos ajudar. Você está entendendo? Fique atento, fique muito ligado, muito íntimo ali com o Espírito Santo, com a mente voltada para o Espírito Santo, para que não venhamos perder nenhuma oportunidade, para que venhamos de verdade fazer a sua vontade. Esse é o segredo da nossa vida. Nós servimos a Cristo, sabe? Tudo que nós estamos fazendo, queridos, todo investimento que você faz em discipulado, todo investimento que você faz em células, todo investimento que você faz em vidas, você está fazendo isso para o Senhor. Você está servindo a Cristo. Repito o que eu já falei nessa mensagem. Você ama as pessoas, você serve as pessoas, você ajuda as pessoas, mas o segredo principal é que você está servindo a Cristo. Por isso a palavra de Deus diz que é impossível alguém afirmar que ama a Deus o qual não vê, se não ama o seu irmão ao qual vê. Entende? Por quê? Porque Deus, ele escolheu os seres humanos para serem ali um canal, para nós servirmos essas pessoas, nós ajudarmos essas pessoas, mas fazendo isso, nós estamos servindo a Deus, nós estamos amando a Deus. Isso é muito maravilhoso, isso é muito tremendo. Para nós é um imenso privilégio. Carregue isso na sua vida com muito orgulho, sabe? Com muito orgulho. Você é um representante de Deus. Eu creio de verdade que assim como Deus falou para Jeremias, ele fala para todos nós. Para Jeremias ele falou assim: Jeremias, antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te designei como profeta para as nações. Eu creio de verdade que o Senhor fala a mesma coisa para mim e para você. Antes de entrarmos no ventre da nossa mãe, ele nos escolheu. Ele nos escolheu e ele designou um plano muito maravilhoso, um ministério muito poderoso para mim e para você. E você já está vivendo, sabe, esse ministério aqui na terra. E você precisa se dedicar da melhor forma possível, se esforçar. Você precisa se qualificar no Senhor. Você precisa buscar mais e mais a presença de Deus, para que todos nós venhamos nos capacitar cada vez mais em Deus, servirmos a Ele nessa essência, servirmos a Ele com essa força, sabe? Tendo Ele como a nossa fonte, carregando esse segredo maravilhoso. Nós servimos a Cristo. Nós servimos a Cristo. Descubra cada vez mais para que o Senhor escolheu você, para que Ele te levantou. Põe em prática todos os dons e talentos que Deus já deu para você. O Senhor já preparou você da melhor forma possível e vai preparar ainda mais, vai capacitar ainda mais para grandes coisas, porque Deus sempre nos leva a lugares mais altos. Concluindo essa mensagem, quero ler Filipenses capítulo 3, verso 14. A palavra do Senhor diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
nós precisamos viver a nossa vida prosseguindo para o alvo, a fim de nós ganharmos esse prêmio maravilhoso, sabe? Esse prêmio maravilhoso celestial em Deus, de Deus, em Cristo Jesus. Continue a viver sua vida assim, prosseguindo para o alvo, com os olhos fitos em Jesus. Continue a fazer o melhor para Jesus. A recompensa virá. Jesus Cristo, Ele prometeu nos recompensar nessa era e na era que há de vir. Essa é a recompensa de Jesus para as nossas vidas. Essa é a promessa de Jesus para as nossas vidas. Queridos, sirva ao Senhor com todo o seu coração. Sirva ao Senhor com os olhos fitos em Jesus, sempre recebendo dessa fonte. Sirva ao Senhor, sabe, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Prossiga para o alvo, prossiga para Cristo. Você vai receber na eternidade o maior de todos os prêmios, a maior de todas as recompensas, que em primeiro lugar já é a sua presença que já está em nós, entende? E nós vamos usufruir dessa presença eternamente. Nós vamos receber a coroa da vida eterna, nós vamos receber galardão do Senhor. Deus tem grandes coisas para todos nós. Ele mudou a nossa vida e nos chamou para mudar a nossa vida, para nós vivermos nessa terra, sabe, priorizando o reino de Deus, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Ele nos chamou para nós sermos seus representantes, seus instrumentos, as suas representações. Nós louvamos a Deus por isso, nós exaltamos a Deus por isso. Deus é maravilhoso, apesar de nós, mas Deus nos escolheu. Deus escolheu você. Se você se sente fraco, se você se sente desanimado, quero dizer para você, receba essa palavra. Receba. Tudo que você já fez, tudo que você já serviu, pode ter certeza, querido, foi para o Senhor. Foi para o Senhor que você serviu. Foi para o Senhor que você fez. Eu creio de verdade, você será recompensado ainda. Você não está ouvindo essa mensagem à toa. Isso já é uma recompensa na sua vida. Ele quer mais, Ele quer mudar a sua história. Ele quer te levantar novamente. Ele quer te fortalecer novamente. Se você ia lidando com a célula apenas assim, apenas lidando por lidar, né? Eu quero dizer para você, volte a fazer com excelência. Volte a fazer o melhor para o Senhor, porque é a Ele que nós servimos. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Quero abençoar a sua vida. Amém? Pai eterno, nós te louvamos por essa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor ministrou no nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado por ter nos escolhido para te servir, para fazermos a tua vontade. Nós somos teus representantes nessa terra. Nós nos orgulhamos disso no Senhor. Muito obrigado mesmo, Pai, que o Senhor possa alcançar cada coração que está ouvindo a tua palavra. Que todos possam se levantar agora com muita ousadia, intrepidez, decididos a servir ao Senhor com excelência, de todo o coração, fazendo o melhor para ti, porque o Senhor é Deus, o Senhor é nosso Pai celestial, e nós vivemos para o louvor da tua glória. Eu abençoo cada um aqui, em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe.